Grato pelo convite para participar do colóquio virtual com o tema Covid-19 e os desafios na região, estabelecendo pontes entre ética teológica, igreja e sociedade. Somos desafiados a pensar teologicamente o nosso tempo, mas também escutar as implicações éticas. A abordagem que me foi sugerida tem como centro os povos indígenas neste momento de pandemia do Covid-19 e a celebração do Sínodo para a Pan-Amazônia. As ameaças do Covid-19 ao povo indígena, um diálogo a partir do Sínodo Pan-Amazônico. A pandemia veio nos mostrar a face quase oculta de nossa humanidade e os rostos invisíveis e ignorados dos pobres. O Sínodo veio confirmar a necessidade de uma igreja aberta às culturas e às diferenças, sabendo acolher as sementes do verbo presente nas culturas e oferecer a vida do reino de Deus. Uma igreja aberta e receptiva, deixando-se atingir pelas expressões de raiz, de fonte dos povos originários, pelo cuidado da casa comum. Em relação aos povos indígenas, vou me referir principalmente à realidade da Amazônia. Os dados oficiais que temos em relação aos povos indígenas no Brasil são de 2010. Um levantamento realizado naquela época afirmava que temos 896 mil indígenas, 305 povos, 274 línguas faladas. Hoje podemos afirmar que temos mais de 1 milhão de indígenas, dado que muitos nas periferias das cidades não se identificaram na ocasião como indígenas. Temos pelo menos 3 realidades em relação aos povos indígenas. Os índios que vivem em suas aldeias e conservam suas tradições, a sua cultura, os povos isolados de recente contato, que são um grupo pequeno que vive no interior das florestas, e que resistem em manter contato com a sociedade não indígena, e os indígenas que vivem nas cidades e que, de certa forma, assumiram a cultura dos brancos. Existem 107 registros de presença dos índios isolados em toda a Amazônia Legal. Estes números podem variar conforme a evolução dos trabalhos indigenistas em curso. Dentre estes 107 registros, existem 3 subgrupos. Os grupos indígenas isolados, com os quais houve certa aproximação e, por isso, passivo de localização geográfica, que permitem obter informações sobre o seu território e suas características socioculturais. Segundo, as referências de índios isolados, que são os registros onde há certas evidências da existência de ter determinado grupo indígena isolado. E terceiro, as informações de índios isolados, que são os sinais deixados de passíveis de averiguação. Os grupos indígenas de recente contato correm maior risco devido aos garimpos e contatos que mantêm com outros grupos indígenas e não, que foram infectados pelo coronavírus. Se a devastação da Amazônia continuar com desmatamento como está acontecendo, e o avanço do garimpo como está acontecendo e a pesca predatória, esses povos tendem a desaparecer. Será a perda de línguas, costumes, culturas. Observando os dados, no dia 10 de julho, tínhamos 9.190 infectados. No dia 28 de agosto, o número era de 28.471 índios infectados. O número de óbitos no dia 11 de julho era de 461. No dia 28 de agosto, 739. E estamos ainda em escala ascendente. Em todo o estado do Amazonas, apenas Manaus conta com hospitais para tratamento de casos mais graves. Por exemplo, o uso das UTIs. A cidade de Manaus conta com 2 milhões de habitantes distribuídos em 63 bairros, por uma área de mais de 11 mil quilômetros quadrados. Uma pesquisa realizada em 2015 identificou 34 etnias em 51 bairros de Manaus. Estima-se que a população indígena em Manaus seja de aproximadamente 36 mil pessoas,
residentes em 54 comunidades, ocupações e assentamentos localizados no perímetro urbano. Além da pobreza, a dificuldade que os indígenas da cidade de Manaus enfrentaram foi a negação do acesso ao sistema de saúde indígena e ao sistema de saúde pública no momento da pandemia. Foi necessária uma nota pública, Manaus, ruptura do sistema de saúde e assistência social aos povos indígenas. Esta nota pública foi emitida pela Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e entorno e pela Arquidiocese de Manaus, apoiada por outras entidades. Em Manaus, foi possível ajudar as comunidades indígenas com cestas básicas e material de higiene. Além da grande solidariedade do povo de Manaus, recebemos ajuda do Papa Francisco, da Congregação para o Desenvolvimento Humano Integral através da Corunum e da Manos Unidas de Espanha. O presidente do Brasil sancionou no dia 8 de julho, com 16 vetos, a lei que criava o Plano Emergencial para o enfrentamento à Covid-19 nos territórios indígenas quilombolas, que estabelecia medidas para prevenir a disseminação da doença entre os povos tradicionais. O projeto de lei obrigava o governo a oferecer acesso à água potável e garantir a distribuição de produtos de higiene e limpeza. Vetou a elaboração de ações específicas para ampliar os leitos hospitalares, a liberação de verba emergencial para a saúde indígena, projetos de instalação de internet nas aldeias, distribuição de cestas básicas e o acesso facilitado ao auxílio emergencial. Todas as atenções da sociedade no tempo do coronavírus estavam voltadas para a pandemia em geral. Quase deixou de ser notícia o avanço do vírus que devagar ia se alastrando entre os povos indígenas e destruindo a casa comum. A política atual do órgão governamental de coordenação no cuidado dos povos indígenas, FUNAI, é de agressão aos povos indígenas e à casa comum. A política do descuido com o meio ambiente, especialmente com a Amazônia, vem confirmada com os dados da deflorestação na Amazônia. Mas foi também a oportunidade de os índios se manifestarem, fazerem ouvir a sua voz. Aprendemos com eles, com os povos indígenas, que eles desejam conservar a sua cultura, língua, dança, música, relações sociais, relação com a natureza. Mas sentem-se cada vez mais ameaçados. Diz o indígena Marivel Tumbaré: somos povos originais e exigimos respeito. Um grito que a ganância, o preconceito em relação aos povos indígenas não é mais escutado, não se escuta mais. Povos indígenas nos ensinaram que a casa é a totalidade do conviver, terra, água, ar, árvores, animais. Essa totalidade é a morada, é a casa. É nessa totalidade que eles se sentem em casa. Nessa totalidade de terra e céu que se sentem em casa com todos os seres. Nos diz o indígena Gerson Baniwa. Foi assim que aprendemos a sentir a natureza amazônica como nossa verdadeira mãe. Essa ideia de natureza mãe não é simplesmente uma força de expressão ou uma simbologia semântica, mas uma forma de vida, de existência. Mãe, porque a natureza é nossa fonte de vida, nosso alimento, nossa casa. Ela cuida de nós e nós cuidamos dela. É uma simbiose existencial profunda. Quando falamos que a floresta amazônica é nossa fonte de vida, esse nossa é no plural maiúsculo, pois não é apenas para os que nela vivem, mas para toda a humanidade e o cosmos. Uma vez que, em nossas cosmovisões ancestrais, o mundo cósmico é único, vivido e experimentado por diversas expressões, formas e modos de vida e de existências. Com a pandemia, vai ficando sempre mais evidente o modo de compreensão e relação de uma parcela da sociedade com os povos originários. Ignora-se a história e a cultura dos povos indígenas.
por serem tratados como seres inferiores, exploram-se as terras, o subsolo, as águas, derrubam-se as florestas. Eles não são ouvidos. Ignora-se a sua cosmovisão, seus desejos, as suas culturas. Mas o coronavírus veio visibilizar a força das organizações indígenas e vemos os povos indígenas sempre mais assumindo o protagonismo do futuro. Vale lembrar a palavra de Marivel Tombaré: somos povos originários e exigimos respeito. O presidente mais uma vez demonstra sua profunda ignorância em relação aos povos indígenas e à história e à cultura. São intenções de destruir nossos territórios com grandes projetos do agronegócio e mineração, sem respeitar nossas decisões e planos de vida. Na carta dos Apurinã, pode-se ler: nosso território está sendo invadido, estamos nos sentindo abandonados. Pedimos que o governo dê valor ao nosso passado e à nossa profunda lição com esta terra, esta profunda ligação com a nossa terra. O desmatamento está avançando em nossa direção. Nossos territórios devem ser garantidos para nossos filhos, respeitando nossos direitos previstos na Constituição. Se o governo não o fizer, nós faremos. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, tem dado voz aos povos indígenas neste momento. Temos o direito de existir. Não vamos recuar. Não vamos hesitar em denunciar este governo e o agronegócio nos 4 cantos da terra. Não queremos ser dizimados por meio de novas ações do governo e do Estado Nacional Brasileiro. As terras indígenas têm um papel muito importante para a manutenção da riqueza, da biodiversidade. Somos pessoas, seres humanos, senhor presidente. Nascemos, crescemos e morremos na nossa terra sagrada, como qualquer ser humano vive sobre esta terra. Estamos prontos para o diálogo, mas também estamos preparados para nos defender. Um dos grandes problemas para os povos indígenas é não chorar e celebrar seus mortos. E quantos mortos não foram chorados nesse tempo da pandemia? Não pôde haver o choro dos mortos e nem os rituais dos mortos. Esse tempo certamente ajudou também os povos a retomarem as suas medicinas tradicionais. Temos notícias de que os chás tradicionais ajudaram mais que os remédios químicos oferecidos. Um diálogo a partir do Sínodo Pan-Amazônico. O Sínodo para a Pan-Amazônia teve como tema Amazônia, novos caminhos para a Igreja para uma ecologia integral. O Sínodo abriu caminhos para que a Igreja possa escutar as angústias e esperanças, as alegrias e dores dos povos originários e, ao mesmo tempo, escutar o grito da casa comum. O Sínodo foi um caminho itinerário que ainda não chegou ao seu final. Estamos a caminho. É um itinerário a ser percorrido. Os encontros, a escuta que antecedeu aos dias do Sínodo em Roma, foram decisivos para que as comunidades pudessem tornar palavra as suas preocupações, desejos e esperanças. As escutas deram suporte ao instrumento Labores, que serviu de base para as discussões, reflexões e aprovação do texto final. O texto da Sala Sinodal foi, na sua integralidade, assumida por Papa Francisco. Ele ainda nos apresentou e apresentou para toda a Igreja o documento Querida Amazônia. Lendo e relendo esses textos e o itinerário feito, percebe-se que temos como Igreja ainda um longo caminho. Nossas igrejas particulares devem conhecer e, ao mesmo tempo, continuar o caminho para que possam tornar visível os 4 sonhos do Papa Francisco. O texto sinodal e a Querida Amazônia são um verdadeiro diálogo. Verbalizam os diálogos, isto é, as escutas. Perpassando os textos, vamos percebendo como eles vão dialogando com as realidades, a cultural, social, ambiental, eclesial. O diálogo nos conduz ao encontro das realidades e pedem a presença da Igreja como um agente transformador.
O evangelho vivido e anunciado deve ser transformador. Talvez por isso ouviremos Papa Francisco insistir tanto na enculturação. Ao iniciar o sonho social, nos diz Papa Francisco, nosso é o sonho de uma Amazônia que integre e promova todos os seus habitantes para poderem consolidar o bem viver. Mas impõe-se um grito profético e um árduo empenho em prol dos mais pobres, pois apesar do desastre ecológico que a Amazônia está a enfrentar, deve-se notar que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar justiça nos debates sobre o meio ambiente, para ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres. Não se trata, pois, de um conservacionismo, trata-se de cuidado. Como deixar de denunciar as agressões contra os povos e contra a casa comum? No diálogo com os textos, somos despertados para o cuidado das raízes culturais e religiosas. Perceber que no encontro intercultural encontra-se a possibilidade de uma integralidade e a possibilidade de sermos remetidos para as origens do existir humano. São povos originários. O diálogo também faz perceber que as culturas ameaçadas e que os povos em risco estão a exigir da Igreja uma opção pelos que hoje estão ameaçados. A Igreja é provocada a escutar os estilos de vida e cosmovisões tão variadas como um lugar existencial, poderíamos dizer, lugar da fé. Escutar as comunidades indígenas, afrodescendentes, ribeirinhos e habitantes das cidades, que são muito diferentes entre si e abrigam uma grande diversidade humana, exige de todos muito tempo e muito respeito. A Igreja é provocada a pensar teologicamente o manifestar de Deus, a sua beleza inesgotável na natureza, mas também identificar formas peculiares de sabedoria nascidas como síntese do viver e conviver na casa comum. Importante recordar a proposta de diálogo proposto pela querida Amazônia. Em qualquer projeto para a Amazônia, precisa assumir a perspectiva dos direitos dos povos e das culturas, dando assim provas de compreender que o desenvolvimento de um grupo social requer constantemente o protagonismo dos atores sociais locais e a partir de sua própria cultura. Nem mesmo a noção da qualidade de vida se pode impor, mas deve ser entendida dentro do mundo de símbolos e hábitos próprios de cada grupo humano. E se as culturas ancestrais dos povos nativos nasceram e se desenvolveram em estreito contato com o ambiente natural circunstante, dificilmente podem ficar ilesas quando se deteriora o ambiente, a casa comum. No diálogo proposto por Papa Francisco, deve-se levar em consideração a ecologia da natureza, a ecologia que podemos designar humana e a ecologia social. Isto requer que tomemos consciência cada vez maior das ligações existentes entre a ecologia natural, ou seja, respeito pela natureza, e a ecologia humana. Mas, essencialmente, no diálogo que nos é proposto, somos despertados para a totalidade do existir da casa comum. O todo no qual o ser humano está inserido exige uma nova relação já presente no texto Laudato Si. Nova relação com o todo, pois tudo está interligado. Nesse sentido, vale a pena lembrar a necessidade de despertar para a sabedoria ancestral dos nossos povos, o estilo de vida e os valores vitais que os povos originários nos oferecem. Por fim, é importante recordar a insistência da querida Amazônia quanto à enculturação. A enculturação do Evangelho na Amazônia deve integrar a dimensão social como a espiritual, para que os mais pobres não tenham necessidade de ir buscar fora da Igreja uma espiritualidade que dê resposta aos anseios de sua dimensão transcendente. É algo tocável, é algo extraordinário quando pensamos que uma espiritualidade deva ser encarnada a partir de uma cultura.
descobrir as aspirações legítimas que passam através das manifestações religiosas, às vezes imperfeitas, e propor uma resposta a partir de uma espiritualidade enculturada. Algumas festas religiosas contêm um significado sagrado e são espaços de reunião e de fraternidade. Um dos momentos importantes na leitura da querida Amazônia é possível ver que a enculturação da espiritualidade cristã nas culturas dos povos nativos encontra nos sacramentos um caminho particularmente valioso, porque nele se une o divino e o cósmico, a graça e a criação. Na Amazônia, os sacramentos não deveriam ser vistos como separação da criação, pois constituem um modo privilegiado em que a natureza é assumida por Deus e transformada em mediação da vida sobrenatural. São uma planificação da criação na qual a natureza é levada para ser lugar e instrumento da graça, para abraçar o mundo num plano diferente. A Eucaristia pode ser fonte de luz e motivação para as nossas preocupações pelo meio ambiente e levar-nos a ser guardiães da criação inteira. Assim, não fugimos do mundo nem negamos a natureza quando queremos encontrar-nos com Deus. Isto permite-nos receber na liturgia muitos elementos próprios da experiência dos indígenas no seu contato íntimo com a natureza e estimular expressões autóctones, originários, encantos, danças, ritos, gestos, símbolos. Quanto trabalho ainda pela frente, quanto pensar teológico, espiritual temos pela frente. A enculturação deveria manifestar-se na forma encarnada de realizar a organização eclesial e também os ministérios. É uma afirmação de querida Amazônia. Se é possível enculturar a espiritualidade, a santidade, o próprio Evangelho, será possível evitar de pensar numa enculturação de modo como se estruturam e vivem os ministérios eclesiais? É a pergunta que querida Amazônia nos faz. E é possível, sim, enculturar também os ministérios. Finalizando, de maneira superficial estão aqui alguns elementos, algumas dimensões que pedem a mediação da teologia e estão a indicar uma necessária posição a partir da ética. Diria que para nós cristãos, a partir da misericórdia. Sempre mais vejo que a misericórdia é que nos faz seguidores e seguidoras de Jesus. A misericórdia nos faz ser crísticos. Um poeta hebreu, ao traduzir bem-aventurados os misericordiosos, deixou escrito: de pé os matriciais. Matriciais porque do ventre, porque ventre, gerando, cuidando, nutrindo, apenas porque não sabe fazer outra coisa senão cuidar e nutrir. Esse estar continuamente em ação para fora de si mesmo, em saída, no esquecimento de si. Não é isso a misericórdia? A misericórdia é a expressão maior da gratuidade de ser seguidor de Jesus. O Covid-19 veio abrir olhos para a realidade dos pobres e esquecidos. Para nós, na Amazônia, sempre mais para a realidade difícil dos nossos irmãos indígenas, os povos originários. O Sínodo é um alento e um desafio. Alento para a Igreja, que sempre procurou estar ao lado dos pobres, dos indígenas. Desafio, pois somos provocados a mudar de posição na leitura que fazemos. Tentar ler com os olhos e a vida dos indígenas e desse olhar enculturar as expressões da fé em Cristo. Uma espiritualidade encarnada, uma igreja encarnada. O caminho é longo, muito longo, mas nos colocamos a caminho com o Papa Francisco. Por último, queria lembrar um elemento decisivo para os nossos povos indígenas, que aparentemente não tem a ver com o tema que me foi confiado. A situação do direito ao território dos povos indígenas na Amazônia gira em torno de um problema constante, que é a falta de regularização de terras e do reconhecimento de sua propriedade ancestral e coletiva. Muito obrigado pelo convite e poder participar.